Nós vamos começar uma nova série hoje pela manhã, que vai ser a série mais longa que eu farei, pelo menos até agora, né? Na Igreja Presbiteriana Aliança em Limeira. Eu sempre tenho feito séries pequenas, mas eu resolvi fazer uma exposição de uma carta inteira do apóstolo Paulo. E como Paulo sempre é muito rico, isso significa que a gente vai ter que gastar algum tempo explicando essa carta pedacinho por pedacinho, por conta da riqueza de teologia, de verdades bíblicas nas cartas de Paulo. E eu intitulei essa série de Cristo é tudo em todos, que na verdade é uma citação de Colossenses 3:11, né? Cristo é tudo em todos. E nós vamos ver bastante acerca do que isso significa nessa exposição de Colossenses. Para não fazer a carta toda de uma vez, eu provavelmente vou fazer ela em partes. É assim que eu tenho planejado, então eu vou fazer uma parte da carta, fazer uma pausa, depois outra parte da carta, e eu espero que Deus me dê saúde e tempo aqui para expô-la inteirinho, tá? Mas vai levar mais tempo do que a série de costume. Então nós vamos gastar algum tempo nessa carta de Paulo aos Colossenses. E antes de explicar como essa carta é importante e é relevante para nós, para a nossa realidade brasileira, para a realidade da nossa igreja, eu gostaria de pedir para as crianças fazerem um desenho simples, que vai ser a marca desse gesto de amor de Paulo. Só para as crianças entenderem aqui. As crianças que costumam desenhar alguma coisa relacionada à mensagem, quero que você saiba que quem escreveu esse livro da Bíblia está preso. Olha, atenção. Quem escreveu esse livro da Bíblia, Paulo, ele está preso. Ele está na prisão. E mesmo assim, ele ama a igreja de Jesus tanto que ele resolve se gastar ou se preocupar com os outros, mesmo estando preso. Então ele escreve uma carta. Por que eu estou dizendo isso para as crianças? Porque às vezes, crianças, a gente é tão preocupada com com as coisas que a gente quer, com os nossos gostos, que a gente não está nem aí com o que as outras pessoas precisam. E Paulo vai escrever uma carta de amor, de preocupação, mesmo quando ele está numa situação ruim, ele está preso. Então eu vou pedir para as crianças desenharem um homem preso, escrevendo uma carta. Porque é assim que nós vamos começar o estudo de Paulo aos Colossenses. Esse texto aqui, tá bom? Desenhe o apóstolo Paulo preso, escrevendo uma carta para a igreja de Colossos. Eu quero explicar a vocês algumas razões que eu vejo na contemporaneidade dessa carta para os problemas da igreja brasileira. Isto é, as coisas que a igreja brasileira tem que combinam tanto com a situação de Paulo lá em Colossenses. Com isso eu quero dizer o seguinte, eu vou falar de alguns problemas que são típicos da igreja brasileira, mas não só da igreja brasileira. Eu quero que você veja como problemas que nós podemos ter também. A nossa igreja pode ter, você pode ter individualmente, e que a epístola de Paulo aos Colossenses fala muito diretamente a esses problemas. Eu vou enumerar 4 deles. Se você quiser anotar, atenção, que eu vou tentar listá-los com bastante cuidado. Primeiro ponto que eu quero levantar é que havia no Brasil e havia lá em Colossos sincretismo religioso. Sincretismo religioso. O que eu quero dizer com isso? Vamos falar primeiro da igreja brasileira. Em nosso país, evangélico não é mais tipicamente evangélico. Ele mistura muitas tendências. Então você pode ser evangélico e ter práticas de culto afro-brasileiro. Candomblé, umbanda e outras coisas mais. Por exemplo, quando evangélicos acreditam que certos objetos carregam um certo poder, que alguma areia de algum lugar, alguma água de algum lugar, ou alguma rosa, ou alguma arca da aliança, ou alguma coisa tem poder para abençoar a sua casa, ou para amaldiçoar a sua casa, na verdade eles estão dando uma versão cristã daquilo que os cultos afro-brasileiros acreditam. E isso está dentro da igreja evangélica brasileira. E essa mesma igreja que adota coisas dos cultos afro-brasileiros também resgata conceitos judaicos, como Templo de Salomão, Levitas, Arca da Aliança, o menorá, que é aquele candelabro, né? Todos esses símbolos do judaísmo sendo trazidos de volta como uma forma de tornar o culto mais cheio de símbolo, mais visual, mais encantador.
Veja só que curioso. Às vezes numa mesma igreja tem gente que é meio esotérica, mística, e legalista, no legalismo judaico de regras alimentares e outras coisas mais. Você tem uma igreja muito esquisita, com elementos assim. Há outros tipos de misticismo na igreja. Tem gente praticando meditação, tem gente que acredita que palavra tem poder, fala alguma coisa e algo se cria. Tem grupos do tipo, lembra quando o G12 era popular? Né? E tem grupos dessa natureza aí destruindo igrejas, fazendo encontros poderosos. Tem vários tipos de legalismo. Não pense que legalismo é só aquele que se preocupa com a roupa que você veste ou com o corte do cabelo, se está no ponto certo. Tem muitos tipos de legalismo presentes na igreja evangélica brasileira. E veja, tudo isso está muito misturado. Você não consegue mais identificar dizendo, fulano, ele é o típico presbiteriano, ou típico batista, ou típico assembleiano, ou típico... Você não tem mais. Até um termo que nós gostamos é meio solto, como por exemplo o termo reformado, que muitos de nós gostamos, já não consegue mais definir muito bem. Porque tem gente que é reformado de todos os jeitos. E no Brasil tem reformado que gosta de voltar para as práticas dos puritanos e nesse sentido são mais rigorosos. Tem reformado que é pentecostal. Tem gente que fala, eu sou reformado pentecostal. Tem reformado que gosta de coisas diversas ligadas à missão integral. Tem reformado que é reformado porque faz parte da denominação, mas não sabe o que reformado significa. Por que eu estou dizendo isso? Há muita mistura e a gente não sabe ao certo nossa identidade. Paulo estava preocupado com o mesmo tipo de problema lá em Colossos. Na cidade de Colossos havia um sincretismo religioso, um falso ensino que não negava Jesus Cristo. É importante isso. Quando eu falo de sincretismo religioso, o perigo dele é que ele não vem dizendo assim, o que você crê não serve. Não, pelo contrário. O que você crê é muito bom. Estou muito feliz que você crê isso. Mas você tinha que acrescentar isso aqui também que ia ficar melhor ainda. Sempre é Cristo mais alguma coisa. E Paulo vai escrever a epístola aos Colossenses para dizer que Cristo mais alguma coisa não é Cristo. Porque ele está preocupado com esses acréscimos, com as pessoas que acham que esse tipo de mistura gera um cristianismo superior, mais pleno, mais elevado. E ele vai dizer não. A partir do momento que se acrescenta qualquer coisa ao cristianismo puro e simples, você deixou de ser cristão. Paulo vai escrever sobre isso. E é importante nós ouvirmos esse alerta apostólico sobre a simplicidade do Evangelho. No decorrer do estudo de Colossenses, a gente vai aprender o que significa a suficiência de Cristo. A gente cita muito essa frase. Quem gosta de ler, lê bastante sobre a suficiência de Cristo. Ou você confia em Cristo somente, ou você não tem a Cristo. E a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Um segundo problema comum na igreja evangélica brasileira é... Segundo ponto, diversos Cristos. Esse está relacionado ao primeiro ponto, mas eu fiz separado porque ele é eminentemente um problema cristológico. Diversos Cristos. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, você já percebeu como Jesus Cristo é uma figura relativamente popular no nosso país? Quando eu digo popular, se você fala assim, eu prego a Jesus Cristo. Hoje em dia é bem capaz de alguém dizer assim, que legal. Houve tempo em que alguém diria assim, mas que pessoa careta. Mas hoje em dia é bem possível que ele diga assim, que bom. Acho que você está fazendo uma boa coisa. Por quê? Porque hoje você tem Cristo para todo gosto. É verdade. As pessoas têm apreço por Cristo, mas cada um adora um Cristo segundo a sua própria moda, o seu próprio gosto, ou a sua própria imagem. Quer ver um exemplo? Algumas vezes, quando a gente está enfrentando algum dilema ético, alguém levanta uma pergunta que é aquela para quebrar todo mundo no meio, né? Em seus passos, o que faria Jesus? E quando essa pergunta é levantada, presta atenção, ninguém diz assim, vamos voltar à Bíblia para ver o que Jesus faria? Não. Todo mundo acha que sabe o que Jesus faria. Tá vendo? É uma evidência de que cada um tem Cristo do jeito que acha que tem Cristo, que conhece a Cristo. Que sabe, só que tem Cristo de todo gosto. Tem Cristo do jeito que lhe agrada. Por exemplo, tem o Cristo mestre que nos traz lições de moral sobre como viver mais corretamente. Tem o Cristo amoroso que não expõe o pecado do outro. Tem o Cristo rigoroso que não aceita as práticas mundanas na igreja. Tem o Cristo da justiça social que deixa as igrejas e se mete nas favelas para produzir uma revolução no nosso país.
Tem Cristo para tudo quanto é gosto. E embora exista verdade em cada uma dessas imagens de Cristo, todas elas são falsas porque elas são parciais. Elas apenas destacam o Cristo que lhe agrada. As coisas que mais combinam com os nossos desejos. São muitos os Cristos por aí. E Paulo estava enfrentando esse mesmo problema em Colossenses. Por quê? Porque eles criaram lá, o falso ensino criou uma imagem de Jesus Cristo como se ele fosse menor do que Deus. Como se ele fosse apenas um poder intermediário entre os homens e Deus. E é por isso que Paulo tem que escrever uma das cartas mais completas sobre a pessoa de Jesus Cristo. A glória da sua divindade. Paulo fala assim, nele reside a plenitude da divindade. Quer dizer, tudo de Deus está em Jesus Cristo. Ele não é só Deus em parte, ele é todo Deus. Ele é tudo de Deus. E Paulo vai enumerar vários elementos que compõem toda essa glória e esse poder que Cristo possui. E eu creio que nós precisamos crescer em nosso conhecimento de Cristo. Por quê? Para nós não cairmos no erro de fazermos Cristo à nossa imagem. Lembra, ele não foi feito à nossa imagem. Ele é a imagem do Deus invisível. Está lá em Colossenses. Nós precisamos aprender que imagem é essa. Por isso que eu julgo que essa carta é tão importante. Um terceiro problema comum no nosso meio evangélico é o pragmatismo espiritual. Pragmatismo espiritual. E eu chamo de espiritual porque ele é tão mascarado que ele parece bom. Ele é espiritual. Ele é disfarçado de motivações tão santas, aparentemente, que você diz assim, não, mas eu acho que isso aí é espiritual. Quer ver? Vou dar exemplos. No contexto de igreja, não é incomum eu conhecer colegas meus, pastores, líderes, que vão a congressos, leem livros, implementam projetos, porque eles querem que a sua igreja dê certo. Essa é uma expressão que a gente, às vezes, usa no nosso meio. Que o trabalho que eu estou exercendo, ele funcione. Eu estou dando essas expressões porque elas são expressões que caracterizam um interesse pragmático. Você faz algo porque tem que dar certo. Como se igreja fosse algo que nós fizéssemos. Eu estou fazendo igreja lá e está indo muito bem, graças a Deus. Construiu isso e aquilo. É algo em que você usa o que você acha que é importante para que algo seja relevante. Outra palavra muito benquista entre líderes. Eu quero que a minha igreja seja relevante. E aí a gente faz o que for possível. Na verdade, o líder beira a ansiedade na busca por novidades para que a sua igreja funcione, para que a sua igreja seja relevante, dê certo. Isso não é só para líder não. Quer ver, ó? No âmbito pessoal, agora individual, quando a gente está passando por algum problema, nós somos capazes às vezes de fazer qualquer coisa para solucionar esse problema. Então não é incomum verem crentes que fazem as coisas mais estranhas à Bíblia para poder vencer algum pecado, ou para poder restaurar o seu casamento, ou para poder sair de um buraco. Então se o pastor vai lá e fala assim, tem que orar atrás da porta, funciona melhor. Atrás da porta, Deus... Ele é capaz de fazer. Atrás da porta. Se for 4 vezes ao dia, 12:03, 4:17, ele vai fazer. Quer dizer, não tem nada disso na Bíblia, mas ele faz. Por quê? Porque ele é capaz de fazer qualquer coisa para se livrar do seu problema espiritual. Isso mostra como nós somos pragmáticos. E aparentemente, por uma razão justa. Por isso que eu falei que ele é espiritual. Porque é para vencer problemas. Paulo parecia estar enfrentando um problema semelhante, um movimento religioso que propunha alternativas de espiritualidade superior. Lá, a gente vai estudar no decorrer da carta, Paulo vai enfrentar pessoas que vão trazer coisas que parece que iam levar os crentes para um outro patamar de espiritualidade. E quem é que não quer chegar naquele patamar invejável, né? De mais vitórias contra os pecados da carne, de maior proteção contra as forças do mal. E o apóstolo rebate essas tendências e ele mostra uma coisa que é importante eu dizer para vocês de novo. Ele fala assim, permaneçam no mesmo evangelho que vocês receberam. Por que é importante eu dizer isso de novo? Ironicamente, tem uma novidade em eu ensinar isso. E a novidade é, nós não sabemos quanto nós temos. E quando a gente se apropria de tudo que nós temos em Cristo, nós somos capazes de nos surpreender com aquilo que nós já tínhamos desde o início. E eu quero que a gente volte a se encantar pelas coisas que nós já temos em Cristo, como nós recebemos toda sorte de bênção nele. Quarto e último ponto que eu vou levantar aqui.
Nós temos um problema comum no meio evangélico brasileiro e que essa carta traz boas respostas. Mundanismo nos relacionamentos. Quarto ponto é mundanismo nos relacionamentos. O que eu quero dizer com isso? Agora eu vou ser bem genérico aqui. Nós temos todo tipo de problema nos relacionamentos amorosos, familiares, de trabalho e assim por diante. Há namoros, isso dentro da igreja, tá? Há namoros que são longos demais. Casais que optaram por não ter filhos, porque entendem que isso não é muito bom para eles. Ou que optaram por um filho só por razão financeira. Outro conceito mundano. Ou maridos que não têm exercido o papel de líderes espirituais em casa, não conseguem ser, então deixam para a esposa. Afinal de contas, ela é crente há mais tempo que eu, então deixa ela fazer. Ou esposas que não sabem o que significa ser uma auxiliadora, porque na verdade elas não admiram seus maridos. Elas não têm mais admiração por eles. Pais que não ensinam seus filhos os limites, acabam perdendo-os para o vício. Pais que são rígidos demais em corrigir os filhos e acabam perdendo-os para a rebeldia. Opostos, veja só. Em contrapartida, filho já não sabe como tratar os pais com respeito. Na questão do trabalho, você tem funcionário que só faz o estritamente necessário para a sua firma, espera elogios e um bom salário. Porque afinal de contas todo mundo quer um bom salário hoje. E o empregador é aquele que é capaz de ameaçar o seu funcionário com desemprego se ele não agir de maneira agradável ao chefe. Todos esses problemas não estão só lá fora, estão dentro da igreja de Jesus Cristo. É triste a gente constatar isso, mas é verdade. A Epístola aos Colossenses ela vai abordar a vida cristã em outro aspecto, com uma outra perspectiva, com um outro estilo de vida, com virtudes admiráveis. E quando a gente começar a descrever a vida cristã conforme Paulo aos Colossenses, eu não vou descrever um cristianismo de super crente. Eu vou descrever um cristianismo que devia ser próprio de todo crente. Mas a gente está tão mal, eticamente falando, que parece que o que eu vou falar aqui vai ser coisa de gente top na fé. O que não devia ser. Mas nós precisamos olhar para essa carta. Por isso, o que nós vamos fazer aqui no decorrer de várias semanas é estudar Colossenses, não como turista, tá? Mas como explorador. Como turista, a gente vai para um lugar, a gente olha alguma coisa, a gente tira foto, vai rapidinho pro próximo, aí tira foto do próximo monumento, depois fica em casa vendo as fotos e admirando, né? Mas é muito rapidinho, assim, você não conhece a cultura, você não conhece nada. Às vezes a gente estuda a Bíblia assim, a gente quer ter flashes rápidos assim, e sair depois para ver as fotos em casa. E aí nosso conhecimento da Bíblia é tão raso, nosso conhecimento é tão pequeno das coisas da Bíblia. Eu gostaria que a gente fizesse uma coisa diferente. Que dessa vez a gente parasse em Colossenses e acampasse lá. E começasse a explorar o terreno. Descobrir joia preciosa que tem lá para ficar mais rico. Descobrir algum artefato raro para dizer, olha só o que eu descobri. Para que a gente estude com mais detalhe, cresça mais e aprenda mais. Essa é a minha proposta a vocês. Então, eu quero agora terminar falando rapidamente dos 2 versos que estão impressos aqui. Para você entender essa carta. Olha só. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele está escrevendo para uma igreja que ele não fundou pessoalmente. Nós não temos nenhuma evidência no livro de Atos de que Paulo tenha ido para Colossos. Pode ser que ele tenha passado por lá, numa das suas viagens missionárias, mas provavelmente ele não fundou a igreja. Só que quando ele estava em Éfeso, que era uma cidade maior da região, ele pregou, e diz o texto de Atos capítulo 19, que ele alcançou pessoas de toda a Ásia. Pessoas de toda a Ásia ouviram. Provavelmente nessa época, um homem chamado Epáfras ouviu, creu e levou para sua cidade, Colossos, a mensagem que ele ouviu do apóstolo Paulo. Então, Paulo é no máximo um avô de Colossos, não um pai daqueles crentes. Ele pregou o evangelho naquela região, mas não naquela cidade. E quem provavelmente fundou a igreja foi Epáfras. Epáfras é um homem que ama a igreja. A igreja está passando por problemas, então o que ele faz? Ele viaja para onde Paulo está preso, provavelmente Roma, o texto não fala, mas é provável que seja Roma. Então nós estamos falando de uma viagem longa, de cerca de 1.500 quilômetros, para chegar em Roma e lá dizer assim, Paulo, a igreja de Colossos tem problemas. E eu preciso da sua ajuda.
Então Paulo, ele se identifica com aquela igreja e escreve essa carta na intenção de ajudar Epáfras e aqueles irmãos que ele não conhece acerca de Jesus Cristo e da vida cristã. Então eu quero destacar 3 coisas no texto, bem rapidamente, e nós vamos fechar. Primeiro eu quero começar com os destinatários. Os destinatários são cristãos genuínos, atenção, cristãos genuínos chamados à sua identidade. Cristãos genuínos chamados à sua identidade. O que eu quero dizer com isso? Quando Paulo escreve para a igreja de Colossos, algo interessante acontece. Um escritor que eu li há um tempo atrás, ele fala que Colossos provavelmente é a cidade mais insignificante para a qual Paulo escreveu uma carta. Colossos não era uma Roma. Colossos não era assim uma Atenas. Não era uma Jerusalém. Colossos. Era uma igrejinha lá em Colossos. Uma cidade que já fora importante. 4, 5 séculos antes de Paulo escrever, ela tinha uma importância significativa para a região. Uma estrada importante de comércio passava por lá. Mas essa estrada mudou de rota e a cidade foi caindo em importância. No entanto, a igreja de Cristo está lá. E Paulo se preocupa com Colossos como ele se preocupa com qualquer igreja em Roma, a maior cidade, a mais importante da época. Ou como qualquer igreja em Jerusalém. Ele se preocupa com Colossos com o mesmo amor, com a mesma dedicação. Por isso que eu pedi para as crianças desenharem um homem escrevendo uma carta na prisão, como expressão do seu amor. Sabe, eu poderia pensar assim, Colossos é importante, mas eu tenho muita coisa para fazer, muitas cartas para escrever, muitas igrejas para atender. Colossos é pequena, ela não vai impactar muito a região. Estrategicamente, ela não parece o melhor dos destinos de uma carta. Mas Deus preservou a carta para uma igreja simples, numa cidade com pouca expressão, que havia perdido o seu brilho. Isso mostra que o que parece pequeno aos olhos dos homens, frequentemente é importante aos olhos de Deus. Nós temos uma carta para uma cidade simples, para mostrar que o evangelho não foi pregado só em grandes centros, porque era estrategicamente mais inteligente, era mais viável em termos de marketing. Não. O evangelho foi pregado e cresceu em lugares pequeninos, como Colossos. Cidades pouco expressivas dos nossos interiores do Brasil. Lá também, a igreja de Cristo chegou e Paulo está preocupado com a saúde daquela igreja. E ele usa alguns títulos para os crentes, os destinatários de lá, que eu queria chamar a atenção de alguns detalhes. Primeiro, ele fala assim, santos e fiéis irmãos. Essa é uma... aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Santos e fiéis irmãos. Algumas coisas importantes dessas expressões. Primeiro, o conceito de santo, para nós, às vezes, significa muito mais que é correto, que faz aquilo que é certo. Mas, na verdade, primordialmente, a palavra santo significava separado. Alguém que foi tirado do resto para ser exclusivo de Deus. Isso é muito significativo. Porque numa carta ou numa igreja em que as pessoas estão sendo leais a ensinos diferentes, Paulo fala assim, vocês são santos, isto é, separados, para Deus somente, para Cristo somente. Fiéis irmãos, então quem é fiel precisa ser fiel a Cristo somente. Quando ele fala santos e fiéis irmãos, ele está dizendo uma coisa bonita, preciosa. Paulo não chega assim, rasgando o verbo, como a gente diria. Ele fala coisas que são belas, que são privilégios. Nós fomos separados por Deus para recebermos a salvação em Cristo Jesus, mas são crentes chamados à sua identidade. O que você é? Separado para Deus somente. Você é fiel a quem? A Deus somente. E esses títulos então nos ensinam sobre nossa identidade, como nós temos que nos portar em relação a Jesus Cristo. E o texto fala que nós estamos aos santos e fiéis irmãos em Cristo. E aqui que eu quero destacar a importância dessa carta. Por que Paulo escreve para Colossos? Porque não é a localização geográfica deles que é importante, mas a localização espiritual que é importante. Onde é que vocês estão? Nós estamos em Cristo. É em quem você está que conta mais. Essa é uma das expressões favoritas de Paulo. E ele vai usar em relação a Colossenses também. O que importa é que vocês estão em Cristo. E isso vai gerar todo tipo de bênção
na vida deles. Então, esses são os destinatários. São santos e fiéis irmãos em Cristo, numa cidade simples como Colossos, mas com privilégios de crentes e sendo chamados à sua identidade. O escritor, quem é? Esse é o segundo ponto. Paulo se identifica como Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Algumas coisas muito interessantes aqui. Paulo começa a sua carta falando do seu título. Isso é muito comum, ele usa na maior parte das cartas. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Mas quando ele fala apóstolo, ele está falando de uma autoridade que é típica dele. O que ele vai dizer para aqueles crentes que ele nunca viu antes? Ele tem vontade de conhecer os de Colossos, a gente vai ver isso na carta. Mas ele nunca viu aqueles crentes antes. Ele vai falar com uma autoridade que ele não tem, ele recebeu de Deus, vontade divina. Tanto é que a gente percebe que ele fala de Paulo, ele, apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, não fui eu que me fiz apóstolo, como alguns hoje em dia se fazem apóstolo. Não, eu sou apóstolo por vontade divina. E o irmão Timóteo. E aí a gente percebe um destaque, um contraste, melhor dizendo, um contraste. Paulo, apóstolo, e o irmão Timóteo. Timóteo é muito querido, provavelmente conhecido de alguns. Ele trabalhou em Éfeso com Paulo durante aquela evangelização daquela região. Então talvez ele fosse conhecido de alguns que estavam recebendo a carta, mas ele é o irmão Timóteo. Paulo, o apóstolo, e o irmão Timóteo. Qual a diferença entre eles? A autoridade. Paulo não fala com arrogância, ele é apóstolo por vontade de Deus. Mas o que ele fala é palavra de Deus, não dele. E o que ele fala tem peso diferenciado para os problemas que os colossos estão ensinando. Por que isso é importante? Quando a gente é confrontado com a pregação da palavra, ou quando alguém diz alguma coisa para você e fala uma verdade bíblica, pode te doer. Mas não é ele falando, é Deus falando. E a autoridade de Deus tem peso naquele que ama a Deus. Você pode dizer, eu não gostei. Eu não gostei do conselho dele. Eu não gostei do que ele falou. Foi contra os meus planos, contra os meus caminhos. Mas se tem embasamento bíblico, tem autoridade diferenciada. Não é só a palavra dele, é palavra de Deus, é a autoridade divina para os meus problemas. E é isso que a gente percebe no início dessa carta. Paulo vai falar com a autoridade divina para os problemas que eles estão enfrentando. Terceiro e último, eu quero destacar a saudação. Paulo escreve o que ele escreve em praticamente todas as cartas. Em que ele fala assim, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E o que é essa saudação? Senão o alvo de toda a vida cristã. Paulo faz uma saudação aqui cunhada por ele. Ele pegou uma maneira grega de saudar, que falava de graça, e ele acrescentou o elemento hebraico da saudação, que era a paz. Então ele fez uma saudação judaico-cristã, vamos chamar assim. Graça e paz. Mas graça e paz, por mais que seja uma saudação, e a gente poderia entender de maneira muito passageira, como o nosso oi, tudo bem? Que a gente fala sem perceber, ela tem muita riqueza. O que Paulo está dizendo é que ele pede que todos eles experimentem a graça de Deus, para que ao final tenham a alegria de estar na paz de Deus. Paz era uma maneira do judeu falar assim, eu estou com um bem-estar completo. Quando o judeu falava da shalom, que era a paz, palavra hebraica para paz, ele estava falando de que tudo está bem, está tudo certinho, está tudo nos lugares, nos devidos lugares. Eu estou experimentando paz. Jesus Cristo falou de uma paz que excede todo entendimento. Como é que você consegue essa paz? Só tem um jeito, graça. Por isso que ele sempre fala, graça e paz. É a graça que nos conduz à paz de Deus. E o que Paulo vai descrever na carta toda tem a ver com isso. A graça de Cristo Jesus que nos conduz a um bem-estar com Deus. Ele vai falar frequentemente de nós sermos reconciliados em Cristo Jesus. Isso é, agora nós estamos em paz com Deus. Por quê? Porque Jesus, na sua graça, nos reconciliou com o Pai. Então, eu termino essa mensagem dizendo que Colossenses tem muita coisa preciosa para a gente estudar. E eu só estou dando aqui um panorama inicial. Eu não estou aqui pretendendo falar tudo de uma vez só. Seria utópico. Mas o que eu espero e minha oração, para mim e para vocês, nas próximas semanas, quando a gente estudar Colossenses, é que você tenha uma admiração maior e um amor maior pelo Salvador Jesus Cristo. Vou dizer por quê. Todas as vezes que nós nos acostumamos com alguma coisa, nós corremos o risco de perdermos o encanto.
tem uma coisa bonita na vida de um casal, é quando mesmo depois de muito tempo juntos, um consegue se encantar com o outro. Quando a gente vê isso na vida de casais, a gente admira, a gente fala, uau, que bonito, né? Com Cristo, isso tem que ser multiplicado em muito. Quanto mais junto dele, mais eu me encanto com ele. Quanto mais eu o conheço, mais eu fico de boca aberta. Eu espero que é esse tipo de sentimento, de reação que seja produzido em você. Porque você, como eu, tem um problema terrível de se acostumar com essas coisas que você ouve domingo após domingo. Você tem esse problema. Você se acostuma, você leva elas de maneira leve, elas não pesam, elas não brilham nos seus olhos mais. E se é assim que tem acontecido com você, então está na hora de a gente pedir a Deus que nos faça brilhar os olhos diante dessas coisas. De olhar e falar assim, que delícia aprender isso. Que maravilhoso ouvir do Senhor Jesus Cristo dessa forma. Essa vai ser a minha oração. Feche os seus olhos. Senhor, há muito que aprender acerca do teu Filho Jesus Cristo. E da glória que ele tem e merece ter por causa da sua redenção. Por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude no decorrer desse estudo a nos encantarmos mais com ele. E contigo, Senhor, e com a tua salvação. Com a obra do teu Espírito que nos conduz a Jesus Cristo e nos leva à paz de Deus. Senhor, ajuda-nos a ter a paciência de estudar com cuidado cada trecho dessa carta e a chegarmos ao final com um amor ainda maior, uma admiração ainda maior da pessoa de Jesus Cristo. Nós oramos em nome dele. Amém.